Y me encantan los tranvías, la verdad que es un medio de transporte excelente, limpio, sustentable, es un medio de transporte que hemos sido líderes acá en Argentina, y quiero abrirte la cabeza, como te he mostrado cómo funcionan monorrieles, como el de línea 15 San Pablo. En este caso, si bien es un programa especial de este tranvía, del VLT de Río de Janeiro, lo más interesante de todo es que es un tranvía sin catenaria, en toda su extensión. Si bien hay una experiencia con el tranvía de Burdeos, con este mismo sistema APS sin catenaria, en Río de Janeiro lo tiene en sus 3 líneas en toda su extensión. Para eso quiero agradecer muchísimo a la gente del VLT Carioca, muy obrigado mis amigos. Ahí le mando un abrazo a Luis Ecar, a Adriana Ballín, a Fernando Barrios y a un fenómeno ahí, a Juan José Alves, el ingeniero realmente que bueno, nos han atendido muy bien. Agradezco muchísimo también a Sandro, el simulador, que eso lo vamos a ver en otro programa. Tengo poco tiempo, abramos la cabeza, veamos algo totalmente innovador, porque es lo que te ofrece Tu Tren, es un programa internacional y nos fuimos a Brasil, a Río de Janeiro, y lo comparto con todos ustedes. Espero que te guste en Tu Tren. Boa apresentação. Olá, como vão? Tudo bem? Eu sou José Carlos, eu sou o gerente de manutenção do VLT Carioca. Nós estamos aqui visitando o complexo de manutenção. Nós chamamos aqui de Centro Integrado de Operação e Manutenção, CIOM, onde realizamos a manutenção dos 32 trens modelo Citadis 402, fabricados pela Alstom. Uma curiosidade, 5 trens fabricados em Vitrolles, na França, e os demais 27 aqui no Brasil, em São Paulo. Aqui nós fizemos em Taubaté, na planta da Alstom, que fica em São Paulo. Taubaté, cerca de São Paulo, não? É em São Paulo, no estado de São Paulo, cidade de Taubaté. Onde hoje estão se especializando na fabricação e montagem de trens metrô. Mas inicialmente a planta lá foi idealizada para a fabricação de VLTs. O sea que mayormente a fabricação destes tranvías é brasileira. A fabricação da maioria da frota, dos 27 últimos trens fabricados no Brasil. ¿Y Alstom tuvo injerencia después en el mantenimiento, en la manutención de los trenes? A Alstom teve, após o fornecimento, 2 anos de assistência técnica em garantia, e depois a transferência de know-how fazia parte do nosso contrato firmado com a Alstom para as equipes do VLT Carioca. Hoje a manutenção é realizada por equipe própria, pela própria equipe do VLT Carioca. Bien, bueno, interesante. Me decías también que acá el layout, digamos, de estas oficinas, talleres, ¿no? Como le decimos nosotros, ingresan por aquí los tranvías y tienen 2 destinos, ¿no? Uno es a lo que es el centro de manutenção mismo, de manutenção, e as outras as vias de estacionamento, não? Assim era? Exatamente. O Sion, ele tem no seu layout 3 partes distintas, né? Uma primeira, logo perto do acesso, das oficinas, equipes e almoxarifado para atender as instalações fixas, a via permanente, as estações, as subestações, as paradas. E aqui no fundo, onde nos encontramos, são as instalações das vias de manutenção, onde você vê equipamentos muito comuns, né, na manutenção ferroviária, como macacos de elevação, que estão aqui ao nosso lado, torno de fosso, torno de rodas. Os macacos são os amarillos. Que levantam os trens para sacar os rodos, Essa seria a finalidade desses macacos de elevação. Ali mais adiante as vias elevadas, né? As vias elevadas porque a maioria dos equipamentos dos trens modernos ficam sobre o teto, então as equipes devem ter acesso ao teto do trem para realizar os seus procedimentos de manutenção. Além do teto, o fosso, que é mais comum, né? Ter vias de fosso. Nessa área nós temos as 2 soluções, né? As plataformas para acesso ao teto e vias de fosso para ver o que tem embaixo do trem. Claro, convengamos que acá es muy importante el tema de la fosa, porque tienen el sistema APS, que es hace toda la recolección de energía a través de un tercer riel que está en el medio de la vía, ¿no? Exatamente. Só complementando para a gente, né, das 3 posições do Sion,
Nós falamos das oficinas de infraestrutura, né, de equipamentos que estão na via, falamos das vias de manutenção e das vias de estacionamento, que ficam lá mais na extrema direita daqui da oficina. Então são as 3 posições aqui existentes. Esse trem, né, ele se movimenta também, é um trem elétrico que se movimenta com o terceiro trilho. Há exemplo de metrôs, que tem uma sapata coletora lateral e que vai atritando com o terceiro trilho ao longo da via. No nosso caso, o terceiro trilho fica embutido na laje, no meio da via. É o que a gente chama de alimentação pelo solo. Também uma sapata coletora, que fica embaixo do trem, fazendo a coleta de energia, só que de forma segmentada. No caso do metrô, aí nós estamos assistindo agora oportunamente um reboque de um trem, né? O trem está sendo... Voltando a falar do APS, né? A gente estava falando da alimentação pelo solo, tem uma diferença característica. O terceiro trilho do metrô, ele está o tempo todo energizado. O nosso terceiro trilho, ele é energizável. Ele vai sendo energizado à medida que o trem vai se deslocando. Claro, solo se energiza abajo del tren, de lo largo del tren, solo de abajo, por un tema de seguridad, ¿no? De segurança. Exatamente, é um sistema CIL 4, né, que tem por premissa a falha segura, né? Na impossibilidade de sua energização, os dispositivos que realizam a energização, nós chamamos de power box, né, das caixas de potência, eles se isolam automaticamente, para evitar qualquer condição de risco para as pessoas e para o equipamento. O sea, aquí hay un sensor que sabe dónde está el tranvía y energiza justo a la parte de abajo. Todo trilho que faz a energização, o segmento de trilho, que tem entre 8 e 11 metros, ele tem no seu redor, né, envolvendo ele uma antena coletora de um sinal de alta frequência codificado que é emitida pelo trem. O sea, con una antena sabe dónde está exactamente el tranvía y energiza la parte de abajo. Isso. Então o trem emite um sinal para essa antena, o trem avisa assim, estou aqui. Quando o trem avisa que está naquela posição, o contator recebe essa informação, há uma eletrônica processando essa possibilidade de energização, lá a partir da subestação uma energização disponível e uma condição de segurança confirmada. Aí sim o contator fecha e energiza o segmento, que energiza a sapata, que energiza o trem. Ok, ahí está, digamos, lo costoso de este sistema, más que el de la catenaria flexible, porque necesitas muchos contactores de potencia para poder, ¿no? Além de ser numa condição CIL 4, né, que a segurança é uma premissa fundamental, então tem toda uma condição de segurança, e contatores espalhados ao longo da via. Nós temos cerca de 28 quilômetros, né, de vias indo e voltando, 14 quilômetros de abrangência na cidade, e temos mais de 1.000 contatores. Mais de 1.000 contactores. Quantos quilômetros são? São 28 quilômetros ida e volta, né? Então cerca de 14 quilômetros atendendo ao largo da cidade. Bien. En 3 líneas. Em 3 linhas, né? Linha 1, 2 e 3. Acá vemos en las cocheras, en el taller, en las oficinas, que tienen catenaria, acá sí. A solução nas oficinas, né, no stagiaire, como você chama, é uma solução mais econômica. Né? Claro. O trem ele dispõe, além da sapata coletora no terceiro trilho, no APS, ele dispõe de pantógrafo como qualquer outro trem. E esse trem tem uma característica importante, Guilherme. Ele também dispõe de supercapacitores. Ah, sim, porque contêm energia, não? Isso, então ele armazena energia, né? Ele armazena sua energia necessária para vencer trechos onde há falha de APS, onde o APS não foi instalado por uma situação geográfica. MVs, curvas muito extremas, então não se usou APS em todos os trechos. Claro, onde falta el APS, el sistema del tercer riel, entonces lo compensa con los supercapacitores que almacenan energia e le deja. Então essa energia embarcada é suficiente para movimentar o trem de 50 a 100 metros, vencendo essas contingências que existem. Mais de 95%, em torno de 95% do traçado tem APS. Características del CITADI 402. Velocidade, que velocidade máxima tem na linha? A velocidade máxima praticada operacionalmente nesse VLT, no VLT Carioca, é de 50 km. E da comercial? Essa é a velocidade máxima do trem. A velocidade média na ordem de 15 km por hora. 15 km por hora. Esse trem pode atingir 70 km, mas essa sistemática de segmentação do APS impõe uma velocidade limite de 50 km por hora. Y después tenemos también aceleración, que metros por segundo al cuadrado,
A aceleração desse trem é 1,2 metros por segundo ao quadrado. Ah, fuerte. Forte. A desaceleração, que é um bonde que está no meio da rua, que tem que parar muito rapidamente, é quase 3 metros por segundo ao quadrado. ¿Cuánto? Quase 3, 2,8 metros. Casi 3, Quase. 2.8. Isso, é. Ah, impresionante. ¿Y en emergencia? Essa é a frenagem de urgência. Ok, es mucho, sí, sí. É es muito, mucho, sí. É uma frenagem que a pessoa Hay pode que agarrarse, cair. sí, hay Pode que cair. agarrarse porque puede caer. Bueno, interesante. Y después recupera energía también, tiene freno regenerativo. Isso. A sistemática de todo o material rodante, né, é na sua frenagem ter energia que devolve, né, que se devolve dos seus motores, que se comportam como geradores, mas no nosso caso só para alimentar o próprio trem. Porque a sistemática do APS não permite devolução de energia à via. Ah, no vuelve a la red, sino que No. la utiliza el propio tren. Próprio trem. ¿Eso por qué será eso? Por segurança. Ah, por seguridad. Também é por segurança. Por seguridad. Eu não posso estar mandando energia de volta para os segmentos que não possam ser energizados, numa situação que se limitou por lógica de segurança. Ah, por seguridad. Poderia ter uma solução, mas não foi adotada nesse projeto. Ok, y la idea del APS, el sistema sin catenaria, es para no por el impacto visual con la ciudad. Isso foi uma condição desse projeto. Né? O projeto do VRT Carioca, ele se inseriu num projeto de revitalização da região portuária, a exemplo que vocês, bons vizinhos argentinos, fizeram em Porto Madeiro. Ah, sí. Então aqui nós ressuscitamos a nossa região portuária, ela hoje está lindíssima, Sí, sí. e o VLT se inseriu nessa solução, como uma solução clean, solução limpa, Claro. sem nada pendurado, sem cabo no ar e também sem catenária. Então essa foi uma premissa desse projeto, para que essa região se tornasse o que é uma região muito bonita, assim como é Porto Madeiro. Excelente, sí, la verdad que el tranvía moderno es un nuevo concepto que está imponiéndose en Europa y creo que Latinoamérica tiene que seguir esos pasos. É o mesmo espaço, é uma solução mais Silencioso, limpa, mais silenciosa, usando energia elétrica, né, sem combustão. Quer dizer, o mundo hoje concorre para isso, né, não somente trens, mas também ônibus elétricos, carros elétricos. Né? Em breve todos teremos carros elétricos. Então a solução de eletrificação do modal de transporte, né, que é o nosso caso, é a solução que está na Europa e que está cada vez mais presente na América. Excelente. ¿Cómo llaman a este carro amarelo? ¿Cómo se llama? Esse carro a gente chama de crab, caranguejo. Bien, es una especie de pequeña locomotiva que... É movida a bateria, né? Fortes baterias. Batería. Movida a bateria. Remove la batería. Tem que estar sempre em condição de recarga. Y en este caso llevó esta formación de Citadis al torno de Talgo. Ya está listo. Para onde você está apontando está efetivamente a ferramenta que faz o reperfilamento da roda. Né? O objetivo é corrigir as cotas da roda, né? Todas elas, né? Para que a banda de rodagem, né? Para que o flange do trilho receba exatamente a banda necessária, a banda cônica, né? Para garantir o descarrilhamento, garantir que o trem esteja efetivamente e seguramente disposto no trilho, né? Claro. Com friso, né? Garantindo a altura do friso, a largura do friso. Todo lo programan en la computadora y le da Isso, exactamente el perfil que qual é o buscado. perfil desejado. Ele já, de imediato, quando coloca a ferramenta, já há uma leitura, né? De como a roda se encontra, né? Qual é o seu diâmetro, Muy bien. quais são as cotas do tipo, as dimensões do friso. E faz a comparação entre rodas, comparação entre eixos e comparação entre truques. E existem tolerâncias entre todas essas medidas, né? Tolerâncias que devem ser cumpridas. Eso respecto al torno de Talgo, ¿no? Todo torno tem essa pode Vamos bajando para só está ver. sem capacete, né? Sí, sí. Capacete. Sí, esto. Vamos rapidamente, né? A gente vai colocar para funcionar. Acá podemos ver el Talgo. Acá vemos el bogie.
Esse aqui é um dispositivo de frenagem, Ajá, freno de emergencia. de emergência. Claro, eso es como electromagnético, Patinho, ¿no? patinho eletromagnético. Patín electromagnético. Ese se agarra muy fuerte. Muito forte. Por isso que você chega a quase 3 metros. Claro. Y ahí vemos los areneros también, para la arena que tira en aceleración y frenado. Guilherme, a gente só tem quem está sem capacete. Disco de freno. Un pedacito del riel, del que funciona aquí en BLT. El mismo... Além do flange, onde assenta a roda, né? Onde assenta a roda. Fica o friso da roda. Nós temos já um contratrilho natural, né? Sí, É que para garantir esse encarrilamento, porque é um veículo mais leve, más liviano. e se o veículo tiver um choque lateral, né? Você garante mais a posição encarrilhada do trem. Claro, Você por dificulta un, mais o descarrilamento. le da mayor seguridad, mayor Então, segurança. você dá estabilidade ao longo da via, inclusive competindo aí com ônibus, com carros, né? Claro, E en la pode misma vía de acontecer, circulación. naturalmente, Claro. algumas colisões, né? Bien. Más seguro. Esto se utiliza en todos los trenes ligeros y tranvías. Powerbox. Tenemos acá los contactores de potencia que van en el medio de la vía, evitando que se energice el tercer riel donde no corresponde. Estos son los... Alimentando sempre o segmento. Cada um alimenta um segmento. Segmento down, segmento up. Ajá. Tem sempre uma interseção entre os dois. Tem um segmento energizável, um trecho não energizado. Um trecho não energizável é de 3 metros. Então tem um trecho de 8 metros energizável, uma barra de aço. Um trecho não energizável, que é simplesmente uma placa deslizante para a sapata esfregar nela. Depois um outro trecho energizável. Então tem um trecho down e um trecho up, o trecho a seguir. Ah, ok. Então aqui dentro tem 2 contadores, um para cada trecho. Claro. Ok? Um sistema estanque, IP68, né, que fica à prova d'água, né, da presença A prova de água, porque claro. ele fica no chão, ele fica enterrado numa caixa de 70 metros de profundidade. Ah, 70 metros. Desculpa, 70 centímetros. Ah, sí. 70 centímetros. Ahora de sí, profundidade. 70 Agora sim. centímetros, sí, 70 muy metros alto. não. Aquí se hace el test de Etilômetro, etilómetro, o sea, de alcohol, digamos. teor alcoólico. Sí, sí, el test de alcoholemia, como le decimos en Argentina. Exactamente. Ahí está. Oh, me parece que tomó un poco de caipirinha usted, ¿eh? Ahí dice, caipirosca. No. Ella no tomó nada. Y acá es muy interesante esto porque se puede saber el personal de operación y manutención, también nos decía Carlos, que esté en condiciones de hacer seguro su trabajo, ¿no? Que no esté en un estado de ebriedad ni nada de eso. ¿Les da muchos positivos? No. Se portan bien, ¿no? Los muchachos se portan bien. La caipirinha para después. Eso. Estamos con Fernando Barrios ahora, que es jefe de control, ¿no? A ver, preséntate, Fernando. Boa tarde, meu nome é Fernando Borges, eu sou supervisor do Centro de Controle do VLT Carioca, o primeiro VLT do Brasil, e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a nossa operação do VLT. Nós operamos com 3 linhas aqui no VLT Carioca e temos aqui 2 controladores, cada controlador pode ser aquele, isso da linha 2, e o Sion, as manobras ferroviárias dentro do Sion. Ele controla as linhas 1 e 3 do VLT Carioca. E dentro da via urbana, e a gente está com interação com os outros meios de transporte, ônibus, carro. Tienen que bicicleta. compartir la vía de circulación con Isso, todo. tudo compartilhado. Y eso complica las cosas. Isso, é mais complicado do que o metrô, que é uma via segregada e pode impor uma velocidade mais alta do que aqui no VLT. A gente tem que ter uma marcha vista, né, que é uma circulação que fica mais na mão do condutor, uma marcha vista, para evitar acidente. Aqui a previsão que nós tínhamos aqui das pessoas fora do sistema é que nós teríamos um atropelamento por semana. Uno por semana. Um por semana, a previsão era essa. E até hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum atropelamento grave que chegasse ao óbito. Claro, son atropellos, pero no mortales, digamos, ¿no? Pequenos esbarros e Claro, sí, sí. que Bien. às vezes as pessoas até recusam o atendimento. ¿Cuántos trenes tenés en hora pico acá en la pantalla? 24 trens rodando 24. no horário de pico. ¿Y cuántos quedan aquí en descanso? ¿Cuántos quedan acá parados
en el centro de mantenimiento? ¿Cuántos quedan aquí? Nós temos 32. Ah, no total. 32 en total. Isso, e 24 estão rodando simultaneamente no horário de pico. ¿Qué horario tiene de funcionamiento? É de 6 da manhã até as 24 horas, até as 0 horas do ¿A las dia. 3? É. Ah, ok. Não, até as 0 horas. 24 horas. A la medianoche también. Isso, Ok. são 18 horas de operação. Eso no, bueno, tiene bastante Todos horario. os dias. Todos los días, de lunes a domingo. Sim. Dia de Excelente. semana nós temos uma frota de 24 trens, aos sábados 14 trens e domingos 11 trens circulando. ¿La hora pico cuál es? Não entendi. Hora pico, peak hour. A hora de pico de 7 às 10 e depois de 16 às 19. Ah, eso es. Que é o horário de maior movimento. É uma operação pendular, né? Movimento nesse horário e depois a volta do retorno do trabalho. Clásico, circulación pendular. Formas do VLT, algumas são fixas na plataforma para a gente visualizar o embarque dos passageiros e temos câmeras também que são móveis. Rafael, pega uma câmera para mostrar para ele, por favor. Que a gente pode fazer o monitoramento de cruzamentos, obstrução de via, qualquer ocorrência que tenha. Ahí na Fernando le operação. dijo que elija una cámara para visualizarla en grande, ¿no? Este cruce, ¿no? É, esse é o nosso cruzamento Importante. mais El más importante. complicado ya. Isso, o cruzamento das 3 linhas passam nesse mesmo local. Ah. E é um local que tem muito movimento de pedestre, trânsito. ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? É, cruzamento da 7 de setembro com a Rio Branco. Con Río Branco. Isso, é o Pleno cruzamento centro. mais importante. É o Tá. principal, na principal avenida do Rio de Janeiro. Ah, excelente. Então é um movimento muito grande, é um ponto crítico da nossa operação. Então nós temos 2 câmeras ali móveis que podem auxiliar a gente. Escada energia, que é o sistema que a gente faz o monitoramento da energia de tração dos trens e iluminação, sistemas auxiliares. Das plataformas. Claro. Então é tudo visualizado nesse sistema escada. Aqui é o escada sinalização. Sistema SCADA. Isso, escada. Sí. É, energia e sinalização. A sinalização é a sinalização ferroviária que dá orientação de partida dos trens e movimentação, né? Mudança de vias, visas contadores de eixo, né? São contadores de eixo e tem Contadores de eje, contadores de eje. sim, isso. Ah, ok. Contadores de eixo espalhados nas vias para a gente ver a localização dos trens e assim poder fazer a rota ferroviária correspondente a cada trem, cada linha. Essa movimentação é feita de 3 maneiras. A primeira, pelo condutor no console de condução, ele consegue solicitar a rota. Tem automaticamente por balizas de presença, Sí. balizas default, e pelo CCO. Os controladores também conseguem fazer todas as rotas para auxiliar os condutores em caso de falha ou para agilizar a operação. ¿Pueden parar el tren desde acá? Não entendi. Si você pode hacer stop al tren desde acá. Sim, Deste ponto. sim. Ah, pode pararlo. Sim, a gente pode parar ele com a sinalização ferroviária, é uma ordem de parada. Se o sinal Ordem de tiver, parada. Pode sinalizar. É sinalizar para ele. Sinalizar, né? A condução é manual. Isso. Ajá, A condução é marcha vista. temos A condução do piloto trem é igual que se conduz seu carro. Ah, o sea que puede darle parada a la señal, a la señalización, no al tren. No, No al eso. tren. El tren, el conductor tiene que frenar. De localização é o SAL, Sistema de Auxílio à Operação, que a gente tem a localização dos trens na via. Entendeu? Cada pontinho Ahí desse lo vemos aqui é um circulando. trem. Rojo y el otro color, un ascendente, el otro descendente. O vermelho é quando ele está a mais de 1 minuto atrasado em relação à programação da grade. Os que está verde é mais de 1 minuto adiantado, e azul, que no momento não tem nenhum aqui, é quando ele está até 1 minuto adiantado ou atrasado. Ele fica azul. Das Power Box. Daquilo que você viu. Están funcionando todas las Powerbox ahora. Algumas estão em falha, algumas poucas em falha. Mas ele fica avaliando, inclusive, as que estão oscilando, né? Que estão apresentando uma condição de possível falha para não ameaçar a circulação dos trens. Y a la noche van y reparan. Está olhando uma Power Box e olhando ali a sua localização geográfica. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Fue divino hacerlo, haber ido a Río de Janeiro, una experiencia divina, haber conocido este sistema totalmente innovador, de estos hermosos tranvías del sistema APS. Y agradezco muchísimo, por supuesto, a la gente de VLT, nuevamente, a todos ellos,
muchísimas gracias por haberme recibido también ahí por Río de Janeiro. De mi parte nada más, espero que hayan abierto un poco la cabecita, haber conocido algo realmente innovador, porque además de todas las externalidades positivas que tiene, además el impacto visual, la contaminación visual baja notablemente. Te espero en una semana acá en el Garage TV por Tu Tren.